Olá pessoal, e o vídeo de hoje são suculentas cultivadas à meia sombra. Suculentas que são realmente de meia sombra e suculentas que são de sol pleno, mas que eu adaptei e estou cultivando elas à meia sombra e elas vão muito bem. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E hoje trazendo para vocês suculentas que eu cultivo à meia sombra. Gente, são suculentas algumas que eu vou mostrar para vocês, são suculentas de sol pleno, que a gente pode sim estar cultivando o dia inteirinho com sol, tá? E outras que são realmente suculentas de meia sombra. O que eu quero mostrar para vocês é que conforme a gente cultiva elas, elas se adaptam ao nosso cultivo. Porque tem muitas pessoas que reclamam e que falam, né, nos vídeos que não tem local com bastante sol, né, que não tem local para cultivar as suas suculentas com bastante sol. Mas eu vou mostrar para vocês que mesmo sendo suculentas de sol pleno, a gente consegue adaptá-las e elas vão muito bem nesses espaços também. Aqui eu tenho uma Anacampsereus Bassecae, ali ó. Essa é uma plantinha que você pode estar cultivando à meia sombra também. Agora é o pleno desenvolvimento dela, ela está crescendo bastante. Na primavera, verão, ela solta muitas florações cor-de-rosa muito bonitinha, gente. Essa ela tem uns filamentos, olha que coisa fofinha, entre as folhinhas. Então você pode cultivar essa plantinha a sol pleno, pelo menos aqui no sul a gente consegue, porque o sol aqui não é tão forte. E você consegue cultivar ela à meia sombra. A meia sombra, gente, que eu falo, vou deixar bem claro para vocês, o que é meia sombra? Meia sombra é quando a sua plantinha pega meio período do dia na sombra. Ela está cultivada a meio período do dia à sombra, tá? Por exemplo, aqui, ó, essa minha varanda aqui, na parte da manhã, é sombreado. Então, começou agora, ó, 9h30 já começa a pegar sol lá embaixo, tá vendo, ó? Agora no verão, no inverno, né? No verão isso já é só a partir do meio-dia que vai pegar sol aqui. Então agora no verão, no inverno, desculpa, 9h30 já começa a pegar sol. É um local bem iluminado, tá? Um local bem iluminado, então meia sombra não é um local escuro, é um local que tem que ser bem iluminado, tá? E o sol aqui vai predominar mesmo depois das 10h30 da manhã. Então, 10h30 da manhã que pega muito sol até as 3 horas da tarde. Deu 3 horas da tarde, isso já começa a ficar sombreado. Então, elas pegam em torno de 6 horas de sol agora no inverno aqui. No verão é somente 4 horas, tá? Então, a gente calcula mais ou menos, né, a meia sombra sendo 4 horas de sol diária. Fica melhor para vocês, né, se eu falar assim, né? Então, 4 horas de sol diária são as plantas de meia sombra que a gente cultiva e que a gente deve de dar para elas. É o mínimo, tá, gente? O mínimo que uma suculenta pode, né, deve pegar é 4 horas de sol, tá? Olha aqui, gente. Olha o brotinho saindo ali, ó. Aqui eu já tenho outra. Essa é uma aloe, tá? Uma aloe Haune Snowflake. Então, essa é uma suculenta que eu cultivo também a sol pleno, mas aqui no sítio eu cultivo ela a meia sombra. Lá na minha casa na cidade eu tenho ela a sol pleno, tá? Aqui eu tenho essa que vocês sabem, que é uma suculenta de sol pleno, que eu cultivo aqui no sítio na rua. Deixa eu mostrar aqui para vocês, peraí, deixa eu virar a câmera. Eu vou mostrar para vocês. Ó, eu tenho o rabo de macaco aqui a sol pleno, no tempo, sol e chuva, aqui no pergolado, tá vendo, ó? Não tem cobertura. Eu só vou tampar ela se de repente der geada. Se vir a geada, eu vou tampar. Senão, não é tampado, tá, gente? Fica assim. Ou se de repente, né, vir uma tempestade muito feia, eu também vou fazer essa cobertura. Senão, não, tá? Então, elas são cultivadas assim diretamente o ano inteiro, a sol pleno, tá? No tempo e na chuva. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que nós temos sim suculentas que são de sol pleno, que precisam de muito sol, mas que podem ser cultivadas à meia sombra também. Esse é um clássico exemplo. Eu sempre cultivei a meia sombra. Eu trouxe ele da minha casa já plantado. Esses 3 vidros, gente, ó, esses 3 vidros de conserva vieram da minha casa já plantados. São matrizes que eu trouxe de lá para cultivar aqui no sítio, tá? Retirei muitas mudas já, ó, tá vendo? Ó, são cortes que foram feitos, que eu retirei mudas daqui. E eles sempre foram cultivados assim. Então, é um vidro de conserva, tá?
aqueles vidros de pepino, ó, eu plantei, né, uma mudinha, um tronquinho que eu coloquei ali, que soltou vários brotos. Então, aqui eu controlo as regas, ó, não é furado, deixa eu mostrar para vocês, olha a raiz, ó. Eu controlo as regas, tá? É um local bem iluminado, como vocês estão vendo, recebe muito sol aqui, né? Muita iluminação, na verdade, desculpa, recebe muita iluminação aqui, tá? Um local arejado, porque minha varanda aqui ela é aberta, então são esses requisitos que a gente precisa respeitar para que dê certo, tá? Aqui eu tenho o coração partido, que também foi uma mudinha que eu trouxe de casa, minha matriz, ó, eu podo, sempre estou retirando mudinhas daqui, sempre foi cultivado esse vasinho à meia sombra. Esse outro ripsalizinho aqui, que eu não sei a identificação dele, gente, mas está florindo, olha que coisa fofinha, coisa mais fofa, gente. Aqui eu tenho a arvorezinha do amor, que pode sim ser cultivada a sol pleno. Eu tenho que colocar um vasinho desse a sol pleno agora, porque agora no inverno, gente, ela fica, olha como ela cresceu muito. No verão ela deu uma boa parada, ela ficou bem miudinha assim, ó, mas agora ela deu uma crescida. Então essa planta ela também vai muito bem a sol pleno, principalmente agora no inverno, e muito bem como vocês estão vendo aqui a meia sombra. Eu tenho 2 dele, eu vou colocar o outro a sol pleno. Esse é um outro Ripsalis, que eu consigo cultivar ele a sol pleno, que ele fica assim, ó, bem marronzinho. E ele é meia sombra, ele vai ficando mais verdinho, tá? As ravórtias, né, que são maravilhosas, que elas podem também ser cultivadas a sol pleno agora. No inverno o sol não é tão forte, no verão isso já não dá, porque elas queimam muito. Aqui eu tenho, eu acho que eu esqueci a identificação dela, gente. É uma pileia, é uma peperômia? Quem souber, deixe para mim aí nos comentários. Eu amo quando vocês participam dos vídeos também. A Ruth não sabe tudo, né? A prof. Rutinha, não é porque é prof, que sabe tudo, que fala corretamente, né, que é a dona da verdade. Não, pelo contrário, nós somos seres humanos, nós erramos, nós falamos errado sim, às vezes a gente fala algo que não, né, que não está correto, a gente se engana, não é por querer, mas a gente se engana também, e a gente precisa da ajuda de todos. Aqui eu tenho essa crassula, fofurice, e aqui eu tenho a gastéria. Na verdade, essa é uma gastéria, gente. A gastéria gracilis mínima. Olha que coisa mais fofinha. Esse vaso eu tenho que... Gente, eu preciso mexer nele. Tirar mudinhas, né? Ó. Tirar mudinhas, fazer mudinhas, que dá para fazer bastante. Aqui é o outro vasinho da arvorezinha do amor, ó. Então, eu vou estar colocando ou aquela lata ou essa tem 3 furinhos. Eu acho que eu vou colocar a outra que está mais furada no tempo, porque precisa bastante furo para cultivar no tempo, tá, gente? Aqui eu tenho o Senésio jacobicenis, que eu cultivo a meia sombra e cultivo a sol pleno, tá? Aqui eu tenho outra Anacampseros filamentosa, que fica linda, maravilhosa, pendente. Ela pode sim ser cultivada no tempo. No tempo ela fica bem mais compacta, tá? Ela fica muito linda. Aqui embaixo, nessa tábua de baixo, gente, eu tenho mais algumas que se repetem, né? Mais uma, ó, que eu falei para vocês, né? Da Anacampseros filamentosa. Esse eu vou colocar no sol. Vou tirar ele daqui. É muito bom a gente fazer esses vídeos, gente, para a gente ver quais plantinhas a gente tem e aonde a gente precisa fazer o remanejo, né? Vou tirar ela, vou cultivar ela mais a sol pleno para depois estar mostrando para vocês a diferença, né? De ser cultivada a meia sombra e ser cultivada a sol pleno. Aqui eu tenho essas aloes maravilhosas, que essas aqui, para elas ficarem até mais... com esses filamentos mais em evidência, a gente tem que dar um pouquinho mais de sol para elas, tá? Elas ficam bem mais bonitas. Então, vai depender do seu gosto, né? Deixa eu ver, tem furinho, então essa também vai receber um pouquinho mais de sol. Essa já não, essa não tem furo. Essa, o vidrinho, ó, né? Ela era tão pequenininha. Quando eu coloquei aqui, gente, vocês não imaginam. Eu achei que não ia nem enraizar, e enraizou. Enraizou e tá aí, ó, lindona. Então, aqui, ó, eu tenho essa Titanopsis primose, Titanopsis
Primose. Falei para vocês que a gente não é dono da verdade, nem tudo a gente vai pronunciar corretamente, mas a gente vai tentando até conseguir, né? E olha que coisa fofinha. Eu cultivo ela também aqui. Aqui, mais ou menos 10h30 da manhã, gente, já pega um sol bem gostoso. Aqui uma Haworthia marumiana. Essa lindona aqui também, que é a Aloe. Agora eu esqueci essa identificação aqui, não é a Juvena. Depois, se eu lembrar, eu falo. Se eu não lembrar, eu tenho quem sabe, né? Eu tenho vocês que sabem e que vocês vão colocar para mim aí no vídeo. Aqui já é uma mudinha, ó. Já são mudinhas que eu fiz da Aloe marumiana. E essa outra aqui é a Aloe guspidata. Olha, a Haworthia, né? Guspidata, na verdade são duas guspidatas. E aqui eu já estou cultivando uma cristata. Olha que linda que ela está. Tem que fazer a limpeza, gente. Essas folhinhas secas é importante você tirar, tá? Até para que ela tenha mais saúde. Na verdade, essa plantinha já é uma plantinha que pode sim ser cultivada a sol pleno e pode ser cultivada à meia sombra. O que vai acontecer é a cor. Como essa é uma gavoide marrom, se eu colocar ela pegar mais sol, ela vai ficar mais amarronzada. Então, aquilo que eu falei para vocês, vai depender do gosto de cada um. E, gente, olha que coisa linda, a minha Vitória Reginae. Gente, olha as mudas. Eu fiquei preocupada porque eu já tenho ela há algum tempo e ela estava demorando a se desenvolver. E eu tenho uma seguidora minha que falou para colocar ela a sol pleno, ou no chão, ou num vaso maior, que ela enche de mudinhas. Olha só, gente, olha que... Eu não lembro mais o nome dela, quem foi que falou. Olha que coisa linda. Então, eu vou retirar ela daqui, vou até tirar ela daqui já, para não esquecer, para colocar ela num vaso maior. Olha ali. Não, isso é um presente de Deus, né? É um presente de Deus. Coisa linda. Agora fiquei feliz. Aqui, essa rosulária já é uma planta mais de meia sombra mesmo, gente. Essa eu já consigo cultivar a sol pleno no tempo. Pelo que eu percebi dela aqui no meu cultivo, é uma planta que precisa sim ser cultivada à meia sombra. No verão ela sofre bastante, pois ela precisa de um pouquinho mais de água. Eu sempre estou regando ela um pouquinho mais. E agora, no outono e inverno, ela tem o seu pleno desenvolvimento. Olha quantas mudinhas. Já consigo retirar ela dentro dessa banheirinha, né? Tipo uma banheirinha, ó. E colocar ela num vaso maior, para ter uma cuia cheia dela maravilhosa, né? Para a gente conseguir fazer mudinhas também. Aqui tenho as Haworthias maravilhosas, que são todas plantinhas de meia sombra e que ficam muito lindas cultivadas dessa forma. Então, repetindo para vocês, meia sombra não é escuridão, gente. Meia sombra é um local bem iluminado, bem arejado, que pegue pelo menos 4 horas de sol diárias, tá? No mínimo. Ela pode pegar até 6 horas de sol, tá? E o sol pleno daí é de 6 horas em diante, né? 6 horas de sol até 8, até 10 horas de sol no dia, se você conseguir dar essa quantidade de sol para sua plantinha, tá? Aqui eu tenho, essa lindona aqui, gente, olha que linda que está. Agora também esqueci a identificação dessa lindona. Quem souber, deixa para mim aí nos comentários. Comprei ela em supermercado, gente, achei ela em supermercado. Guintere, eu acho, né? É uma monacanta? Guintere? Não, acho que não. Ela floriu, olha que fofa. Tá muito linda mesmo. Deixa eu mostrar as outras aqui que já estão com bebezinhos. Já tenho que estar retirando, fazendo novos vasinhos, né? Com essas fofurinhas. E aqui, gente, quero mostrar para vocês que a gente consegue cultivar cactos também em local mais à meia sombra, num local onde não pega tanto sol. O que acontece aqui? Aqui de manhã ele pega o solzinho, porque o sol nasce aqui, né? Então, de manhã cedo, 8 horas da manhã já tem sol, aqui tem umas 9 horas, das 9 até 10h30, o sol caminha para cá, então fica sombreado. Aí lá pelas 10h30 começa a pegar sol de novo, até umas 3h30 da tarde. Então o sol gira aqui em torno de 5 horas e meia, 6 horas, tá? Porém, como vocês estão observando, e eu quero que vocês observem bem, é um local muito iluminado, com um solzinho filtrado, tá vendo?
E aquilo que eu falei para vocês também, caprichem no substrato bem drenante, com pouco, principalmente agora no inverno, pouco ou nenhum, né, nenhuma adubação. Os cactos você vai adubar novamente só lá na primavera, que a época de desenvolvimento deles é na primavera, verão. Então agora você não precisa estar adubando, você pode deixar eles mais quietinhos, né? As regas só faça mesmo quando o substrato estiver totalmente seco. Aqui, como eles são cultivados no tempo, então, claro, se chover muito eles vão pegar. Agora, se não chover, eles também vão ficar sem água. Ah, ficou um mês sem chover. Não molho, são cactos, não precisa, tá? Não precisa. Por quê? Aqui no sul, deixa eu mostrar para vocês aqui nessa Sedevéria, ó. Opa, deixa eu ver. Isso. Essa Sedevéria aqui, ó. Olha como ela está toda molhadinha, gente. Isso aqui é o sereno da noite. Aqui a gente tem uma neblina muito forte, ó. Dá para ver certinho aqui na Angel, né? Uma neblina muito forte à noite. E essa neblina, olha aqui, ó, nessa mamilária. Que coisa linda. Essa neblina, gente, é o suficiente para hidratar elas. Apesar da gente ter, né, um sol forte no verão, no inverno, né, um sol bem, um clima mais seco, porém, essa neblina aqui, ela já é o suficiente para estar hidratando, tá? Então, praticamente eu não molho os meus cactos no inverno, bem pouco mesmo, tá? Bem pouco mesmo, porque não precisa. E depois aqui, como aqui chove bastante, tá sempre chovendo, então tá difícil focar, né, gente? Tá sempre chovendo, eu não tenho essa necessidade. Então, um substrato bem drenante, pouco ou nenhum adubação, tá? E cuidar nas regas. Você fazer isso, você vai conseguir sim cultivar elas mais a meia sombra. Claro que se você conseguir cultivar em local onde pegue sol o dia inteiro, como aqui eu tenho esses 3 vasos maravilhosos, de espinhudos. Olha que coisa mais linda que está, gente. Aqui eles pegam o sol o dia inteiro, tá? Amanheceu, já tem sol, até às 3h30, que é o horário que pega sol aqui. Então, às 3h30, 4 horas ainda está pegando sol. Então, dá em torno de 8 horas de sol tranquilo, mesmo no inverno. No verão, isso já aumenta, né? Chega até 10 horas de sol diárias. Aqui eu tenho o chique-chique, olha que fofurice. Aqui eu tenho esse espinhudo maravilhoso, que eu descobri que eles chamam ele de espinho de vidro, popular dele, né? E eu quero mostrar para vocês. Esse aqui, ó, eu cultivo lá, que eu mostrei lá, né? A meia sombra. Já esse eu cultivo aqui a sol pleno. Olha que lindo que ele está. Eu não sei se vocês conseguem ver aí na telinha, mas esse ele está mais escuro, ele não está tão claro. Já esse ele fica bem mais claro, mais bonito, mais viçoso com essa quantidade de sol. Aqui eu tenho outro espinhudo maravilhoso. Um momentinho, gente, que engatou aqui. Pronto, desculpa, gente. E olha a cor que fica esses espinhos no sol. Eu sei que tem pessoas que não gostam, né, de cultivar cactos. Realmente eles são um pouquinho mais difíceis, porque esse espinho aqui, gente, ele é tenebroso. Ele não tem piedade da gente. Mas olha o espetáculo que são esses espinhos. Maravilhoso, né? Sem palavras. A imagem mostra tudo. Aqui tem mais, ó. Ele é de muito fácil cultivo, ele se propaga com muita facilidade. E se você der bastante sol, então, isso vai longe, gente. Isso vai longe. Todas essas, gente, aqui nessa minha estante que fica aqui do lado da casa, a estantezinha vermelha aqui que o meu marido fez para mim, ó, também são cultivadas à meia sombra. Todas essas espécies que vocês estão vendo aqui, ó. Todas, tá? Elas ficam aqui. De manhã é esse sol maravilhoso, gostoso, que deixa elas mais lindas do que já são. E à tarde é uma sombra bem iluminada, bem arejada, pega bastante vento, que isso é importante, tá? Ó, então todas são a meia sombra, que pegam aqui das 8 da manhã, que pega o sol agora aqui, até umas 11 horas. Eu tenho que ver certinho a hora que o sol vira ali, que não pega mais sol aqui nessa estante, mas é em torno disso, tá? E olha elas, quero que vocês vejam bem. Se alguma dessas apresenta alguma cochonilha, alguma praga, alguma coisa assim, eu retiro, tá? Eu retiro e coloco um local para pegar mais sol. Mas aquelas que vão bem, eu vou deixando.
Então o que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue também cultivar a meia sombra, mesmo sendo plantas, né, de sol pleno, ó. Já a baçu que eu cultivo lá na frente de casa pega muito mais sol que essa, e essa também está bem. O segredo é um vaso pequeno, não molhar muito, tá? O substrato praticamente não é adubado e ela vai muito bem. Porque o substrato muito adubado vai fazer com que sua planta cresça demais, aí não vai dar certo, né? E as regas são bem controladas, tá? Só rego mesmo quando estiver totalmente seco. Quando o substrato estiver totalmente seco, elas vão ganhar água. Antes disso, elas não ganham. Então, gente, o que eu quis mostrar para vocês hoje é que tem algumas plantinhas que a gente consegue adaptar no cultivo à meia sombra, local coberto, mas porém bem iluminado. Aquilo eu falei para vocês, o meia sombra, gente, é um local, não um local escuro, totalmente escuro, um local abafado, mas um local muito arejado e muito iluminado. A única coisa é que ele não vai pegar a quantidade de sol que a gente gostaria, ou que pega como pega aqui, ó, né? Aqui o sol tá pleníssimo, maravilhoso, né? Então aqui o sol pega de cheio o dia inteiro. Mas que a gente também consegue cultivá-las, mesmo sendo até suculentas de sol pleno. A gente faz uma adaptação, né? Melhora substrato, controla as regas, que dá bem certo. Deixa eu mostrar para vocês mais um pouquinho aqui. Elas estão se adaptando, tá, gente? Faz pouco tempo que eu fiz. Estão se adaptando, estão ficando lindas. Conforme elas vão se adaptando, eu vou mostrando para vocês, né? Então, quis mostrar para vocês mais uma opção de cultivo, para vocês que não têm a quantidade de sol que a gente tem, né? Não fique triste, em dar certo sim. Você só tem que fazer alguns ajustes aí no seu cultivo, não adubar demais, um substrato bem leve, bem drenante, cuidado com as regas, regue menos, que vai dar certo sim. Vai dar certo. Até por isso que eu tenho essa experiência de cultivar suculentas à meia sombra e trago também a sol pleno, para poder estar falando para vocês, né? Se deu certo aqui, vai dar certo aí também. Tenham fé que vai dar certo. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.